Durante décadas, uma sombra cresceu silenciosamente ao lado do poder oficial no México. Uma força que não aparece nas urnas, mas que influencia cidades inteiras. Uma rede que não usa uniforme, mas impõe regras com medo e dinheiro. Hoje você vai conhecer a história dos cartéis mexicanos, desde o início discreto até o momento em que se tornaram um dos maiores desafios de segurança do mundo. Tudo começa muito antes das manchetes violentas que vemos hoje. Durante boa parte do século XX, o México era rota de passagem. Substâncias ilegais produzidas na América do Sul cruzavam o território mexicano rumo aos Estados Unidos. No começo, pequenos grupos controlavam regiões específicas. Eram redes locais, muitas vezes ligadas a autoridades corruptas, que fechavam os olhos em troca de dinheiro. Era um sistema quase invisível, mas que já movimentava milhões. Nos anos 80, o cenário começou a mudar. Um grupo chamado Cartel de Guadalajara passou a organizar o tráfico de forma mais estruturada. Liderado por figuras como Miguel Ángel Félix Gallardo, o grupo criou alianças, dividiu territórios e transformou o negócio em algo muito mais lucrativo. Mas quando o governo mexicano intensificou a pressão e prendeu líderes importantes, o que parecia o fim foi, na verdade, o começo de algo ainda maior. Com a queda do Cartel de Guadalajara, surgiram novos grupos que herdaram rotas e territórios. Entre eles estavam o Cartel de Sinaloa, o Cartel de Tijuana e o Cartel do Golfo. Cada um assumiu áreas estratégicas, principalmente próximas à fronteira com os Estados Unidos. A disputa pelo controle dessas rotas se tornou brutal. Não era apenas sobre vender drogas. Era sobre dominar passagens, cidades e até estados inteiros. O Cartel de Sinaloa ganhou destaque sob o comando de Joaquim Guzmán, conhecido mundialmente como o Chapo. Sua habilidade em criar túneis, escapar de prisões e manter alianças o transformou em uma figura quase lendária. Mas por trás da imagem de ousadia, havia uma estrutura de violência e corrupção profunda. O grupo expandiu suas operações para dezenas de países, criando uma rede internacional de distribuição. Enquanto isso, o Cartel do Golfo enfrentava suas próprias batalhas internas. De dentro dele surgiu um braço armado conhecido como Los Zetas, inicialmente formados por ex-militares treinados. Eles trouxeram um novo nível de violência ao cenário do crime organizado. Não eram apenas traficantes, eram estrategistas que usavam táticas militares para intimidar rivais e controlar territórios. Com o tempo, romperam com o Cartel do Golfo e se tornaram um dos grupos mais temidos do país. Nos anos 2000, a situação se agravou ainda mais. O governo mexicano declarou uma guerra aberta contra os cartéis. Tropas foram enviadas às ruas. Operações de grande escala tentaram capturar líderes e desmantelar organizações. Mas a resposta foi uma explosão de violência. Confrontos armados, sequestros, extorsões e disputas internas transformaram várias cidades em zonas de medo constante. O poder dos cartéis não se limitava ao tráfico de drogas. Eles diversificaram suas atividades. Passaram a atuar em contrabando de pessoas, roubo de combustível, extorsão de comerciantes e até controle de minas ilegais. Em muitas regiões eram eles que determinavam horários, cobravam taxas e decidiam quem podia ou não abrir um negócio. A presença do Estado enfraquecia, enquanto a influência dos cartéis crescia. Com o passar dos anos, novos grupos surgiram e outros desapareceram. O Cartel Jalisco Nova Geração se tornou um dos mais poderosos e violentos da atualidade. Com uma estrutura moderna e agressiva, expandiu rapidamente seu domínio. O cenário passou a ser marcado por fragmentação. Em vez de poucos grandes cartéis, surgiram dezenas de grupos menores, muitas vezes ainda mais imprevisíveis. A tecnologia também mudou o jogo. Redes sociais passaram a ser usadas para intimidar rivais e espalhar mensagens de poder. Vídeos de demonstração de força eram divulgados para criar terror psicológico. Ao mesmo tempo, autoridades utilizavam tecnologia para rastrear comunicações e monitorar movimentações financeiras. Era uma corrida constante entre adaptação e repressão. Mas por que esses grupos conseguiram crescer tanto? A resposta envolve vários fatores. A demanda constante por drogas no exterior, principalmente nos Estados Unidos, garantiu um mercado bilionário. A corrupção em diferentes níveis permitiu que operações continuassem funcionando. A desigualdade social e a falta de oportunidades em algumas regiões tornaram jovens vulneráveis ao recrutamento. Para muitos, entrar em um cartel parecia a única chance de ascensão financeira rápida. Você acredita que apenas a repressão policial é suficiente para acabar com esse ciclo? Essa é uma pergunta que divide especialistas e a sociedade. Alguns defendem políticas mais rígidas. Outros acreditam que o foco deveria estar em educação, geração de empregos e redução da demanda. A prisão de líderes famosos como El Chapo
mostrou que o Estado pode alcançar figuras poderosas. No entanto, cada vez que um chefe é capturado, outro assume seu lugar. A estrutura dos cartéis é flexível, eles se reorganizam rapidamente. É como cortar a cabeça de uma criatura que logo cria outra no mesmo lugar. Além do impacto no México, os cartéis influenciam dinâmicas globais. Rotas internacionais conectam a América Latina, Europa e Ásia. O dinheiro movimentado é lavado por meio de empresas de fachada, investimentos imobiliários e redes financeiras complexas. O crime organizado se tornou transnacional. Ao mesmo tempo, comunidades inteiras sofrem as consequências. Famílias deslocadas, jovens recrutados, comerciantes ameaçados. Em algumas regiões, moradores aprenderam a conviver com um som distante de tiros, como parte da rotina. O medo se tornou um companheiro constante. Apesar do cenário sombrio, também existem histórias de resistência. Jornalistas investigativos arriscam a própria vida para expor esquemas de corrupção. Organizações civis trabalham para oferecer alternativas a jovens em situação de risco. Autoridades honestas continuam tentando reconstruir a confiança da população. A história dos cartéis mexicanos é acima do tudo uma história sobre poder. Poder econômico, poder territorial e poder de influência. É também uma história sobre como estruturas ilegais podem prosperar quando encontram terreno fértil. Em desigualdade, corrupção e demanda constante. Se você chegou até aqui, já percebeu que esse não é um tema simples. Não se trata apenas de crime. É um fenômeno social, econômico e político que atravessa fronteiras e gera consequências globais. No próximo vídeo, vamos explorar como os cartéis influenciam a cultura popular, desde músicas até séries e filmes, e como essa representação molda a percepção que o mundo tem sobre o México. Se você quer entender o mundo além das manchetes, inscreva-se no canal agora mesmo. Deixe seu comentário dizendo o que mais te surpreendeu nessa história. Curta o vídeo e ative o sininho para ser notificado sempre que um novo conteúdo for ao ar. Sua participação fortalece o canal e ajuda a levar informação de qualidade para mais pessoas.